não sabia, porque você estava focada muito no futuro. Isso. E o futuro chegou e não era nada do que você imaginava, porque não era o que você desejava, era o que você estava buscando para atender uma necessidade dos outros. É o que a Isabelle falou e eu não consegui ler na hora que você colocou, né? E geralmente só nos damos conta disso quando passa, do quanto aquele momento foi feliz. Exatamente, Isabelle, não tinha nem lido o que você falou, mas era exatamente o que eu estava falando. Eu costumo dizer assim, olha, gente, para todo mundo que convive comigo, sabe que eu falo isso. Eu não tenho, pelo menos nessa existência, uma fase da minha vida que hoje eu olho para trás e falo, nossa, eu era feliz e não sabia, porque eu sempre aprendi, desde muito nova, a ser grata por tudo que eu tenho. Eu tive momentos difíceis, mas os momentos felizes, eu era feliz e sabia que era. Às vezes eu brinco, a não ser naquela época que eu não pagava boleto e que eu não fazia ideia que pagar boleto era tão ruim, então eu era feliz e eu não sabia que era porque eu não pagava boleto. Mas a gente precisa mesmo, é mudança de postura. O Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente, no capítulo 2, o item, o ponto de vista, né? Falando para a gente que o que a gente precisa é aprender a mudar o nosso ponto de vista. É passar a enxergar a vida com os olhos de espíritos imortais. Quando a gente consegue fazer isso, as pedras do caminho, as dificuldades do agora, elas parecem tão menores, ou pelo menos tão mais solucionáveis. A gente não entra no desespero, porque a gente pensa, meu Deus, é só uma fração de segundo dentro da nossa jornada evolutiva. Então, quando a gente muda o nosso ponto de vista, muita coisa melhora. Essa época era realmente boa, né, Renata? Nossa, queria tanto que voltasse. Mas eu falo para os meus filhos, aproveitem, porque por enquanto eu penso, eu desejo, eu quero. Sei, tem uma mágica chamada papai e mamãe que faz aparecer na minha frente. Uma lembrança de uma situação que eu vivi há uns anos atrás e que eu gosto muito quando a gente fala do dia a dia, né, da verdade, da vida real. Meu filho, quando ele era pequenininho, ele era muito nervoso, muito. Tudo ele se irritava. Um joguinho que ele não conseguia, uma pecinha que ele não conseguia encaixar, ele ficava bravo, irritado. Aquilo incomodava tanta gente. Aí o que os pais espíritas fazem? Ele vai esse menino para o tratamento espiritual. E assim, a infância dele toda foi indo fazer tratamento espiritual. Um belo dia, eu recebi um recado de um amigo espiritual que, assim que ele saiu do tratamento, me chamaram de volta. Olha, tem um recadinho, veio aqui um irmão, mandou um recado para você, e o recado é esse. O recado dizia assim, que nós, pais, eu e meu marido, tínhamos que ter bastante paciência, porque ele era um espírito velho e muito, muito determinado. E ele, nessa fase que todos nós precisamos ter, que é a infância, estava sem a menor paciência com as limitações daquele corpinho frágil e despreparado ainda. Mas que se a gente tivesse paciência e amor, essa fase ia passar, e quando ele chegasse na adolescência, nós íamos perceber a mudança natural. Por quê? Porque aí o espírito já estaria mais seguro nessa encarnação, já sabendo mais. E olha, foi assim, da água para o vinho, como ele mudou. E também porque nós, com a postura, né, do conselho, nada como uma boa orientação, a gente resolveu, né, se empenhar na paciência, no amor. E aí isso foi uma fase. E fora a infância, que é uma adaptação para a gente, quantas fases, Tony, como você estava falando, a gente passa, que na verdade são preparação para o que a gente vai ter mais lá na frente. Quem disse que o nosso planejamento reencarnatório, disse que a nossa grande tarefa, que o nosso grande aprendizado seria logo nos primeiros anos da nossa existência terrena? Não. De repente, não dizem, brincando, que a vida começa aos 40? Eu acabei de nascer, então, sabe? Tô aí nos primeiros passinhos. E, de repente, vai saber o que está reservado. Vai ver que meu grande projeto reencarnatório ainda está por vir. Mas tudo que eu vivi até aqui, com certeza, foi um preparo para o amanhã. Como essa existência
resistência é um preparo para a nossa condição de espíritos puros um dia. A gente precisa, sem medo, sem preconceito, se aceitar, não se acomodar naquilo que a gente é, buscar sempre se melhorar. Cada dia a gente tem que se melhorar. Então, a gente tem que, a cada novo dia, melhorar o que a gente foi no dia anterior, né? Aliás, é exatamente para isso que a gente está aqui, né? Para crescer, para evoluir. E lembrar que diz a sabedoria popular, né? Que quem fica parado é poste. Então, quando a gente deixa de trabalhar interiormente, de crescer como espírito que nós somos, o que vai acontecer? O sofrimento aparece logo. Logo, algo grita ao nosso redor para que a gente possa se mexer. Então, às vezes é até curioso ver, né? Mas a verdade é que o sofrimento acaba impulsionando o nosso progresso espiritual. Concorda? Porque quantas vezes foi depois de uma queda, foi depois de um machucado, foi depois de uma dor aguda, que a gente percebeu que a gente era forte, que a gente podia se reerguer e dar conta. Então, quanto mais a gente cresce com o nosso esforço próprio, cada vez menos a gente vai ficar precisando da companhia do sofrimento. E lembrando que nem sempre a gente precisa sofrer na pele, né? Para aprender alguma coisa. A gente aprende com a dor do outro, com o tombo do outro. Quem tem olhos de ver, que veja e que aprenda. Então, quando a gente se conhece, quando a gente se aceita e a gente se melhora, aí sim, nós vamos estar em condições de amar os outros. Porque conhecendo, se aceitando e se melhorando, significa que a gente já aprendeu o processo do auto-amor. E aí sim a gente consegue amar o outro. E milagres acontecem, né? Porque nada resiste à energia do amor. As pessoas costumam definir Deus como se Deus fosse... Deus é amor, não é assim que as pessoas falam? Pois é. Ora, quanto mais eu manifestar o amor em mim, mais Deus estará em mim. Tô certo?